ouviram falar de Gandhi, aquele pensador indiano? Ele ajudava as pessoas a fazer protestos sem violência, né? Pedir independência sem violência. Vou trazer uma história dele. Ele fala sobre o grito. Mahatma Gandhi. E ele fala o seguinte, ele chegou uma vez e perguntou, por que as pessoas gritam umas com as outras? Por que elas gritam? Por que elas não falam num tom de voz normal, né? Por que as pessoas gritam quando elas estão nervosas, quando elas estão irritadas, aborrecidas? Aí as pessoas que estavam ali ao redor dele começaram a responder. Ah, porque perderam a calma, perderam a paciência. Ah, grita porque estão de saco cheio. Aí ele falou assim, ok, mas as pessoas não estão do lado dela, a pessoa com quem ela se irritou não está na frente, do lado dela, ela precisa gritar, a pessoa não escuta. Ah, não, é porque quando ela grita, ela impõe a opinião dela. E começou cada um dar aquela opinião. Ah, porque ela quer ser escutada. E todo mundo dando palpite. Bom, então, não dá pra gente falar em voz baixa quando a gente tá nervoso, irritado? Aí começaram a falar. Ele falou, eu vou explicar pra vocês por que uma pessoa grita. Quando duas pessoas estão aborrecidas, bravas, irritadas, estressadas, nervosas, os seus corações se afastam. Então, para cobrir essa distância desses corações, essas pessoas precisam gritar para se escutar. Os corações estão longe. A pessoa olhou, aí ele falou, olha só, mais aborrecidas, mais irritadas elas estiverem, mais forte elas vão ter que gritar para que eles se escutem. Mas veja o outro lado. Quando as pessoas estão apaixonadas, como que você fala quando você está apaixonada? Não é ali no pezinho do ouvido, amorzinho, e vai ali no pé do ouvido, com carinho, bem ali na orelhinha, aquele bafo quentinho ali na orelha. Não é assim que você fala? Os corações estão próximos de quem está apaixonado. Às vezes você nem fala. Às vezes você olha para a cara do marido, do ser apaixonado aí, e o outro já se entende. E isso acontece porque os corações estão próximos. Elas conseguem falar suavemente, elas conseguem sussurrar. A distância entre esses corações é muito pequena. Então, muitas vezes, só com o olhar, eles já conseguem trocar ideia, trocar as emoções. Então, quando você for discutir com alguém, debater com alguém, não deixa o coração se afastar. Não fala em palavras que deixem esse coração se afastar mais ainda. Talvez chegue um dia que a distância desses corações é tão grande que não tem mais caminho de volta. Essa é a história do Mahatma Gandhi. E se a gente for trazer isso para o nosso dia a dia, Eline, eu tô sempre estressada, então meu coração tá sempre distante. Aí eu grito, tá, mas e o coração do seu filho? Ele também tá distante quando você grita com ele, ele te devolve gritando? Não. O coração do seu filho, na maioria das vezes, não tá distante, tá próximo do seu. O seu que tá longe do dele. Aí o que ele faz quando você grita com ele? Ele se fecha, ele se cala, ele se retrai. Ele fica mais introspectivo, quieto. Muitas vezes olha pra você com aquele olhar arregalado de medo. Nossa, ela gritou. E dá aquele susto assim. Mas dificilmente, a não ser que já seja uma discussão acalorada, a criança vai chegar gritando também, não. O coração dela tá perto do seu. O seu é que se distanciou ali naquele momento. Então, quando a gente fala sobre o grito, falar com emoção, o mapeamento, é muito importante olhar sempre para a emoção quando a gente vai falar. Porque existe o lado da emoção que vai deixar a gente falar e existe o outro lado, que é o que vai segurar ou conduzir a emoção pela melhor maneira.